Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui e vamos dar continuidade ao direito penal aqui, ao estudo do direito penal. E vamos falar sobre a aplicação da lei penal hoje no espaço. Então já coloque aí no seu caderno, tópico 2, aplicação da lei penal no espaço. No bloco passado a gente falou sobre a aplicação da lei penal no tempo e agora aplicação da lei penal no espaço. Tamo junto? Vamos lá então. Falar agora inicialmente aqui sobre o lugar do crime. Sabemos que o tempo do crime é explicado pela teoria da atividade. Por quê? Em relação ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Agora a gente vai ver aqui onde o crime é considerado praticado, ok? Então já coloca aí no seu caderno. Letra A, lugar do crime. Lugar do crime, artigo 6º do Código Penal. E olha, o artigo 6º fala assim, ó, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. A expressão conjuntiva aí, bem como, significa o quê? Também, ou seja, é tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado. Então eu pergunto, qual teoria adotamos aqui para explicar o lugar do crime no Código Penal? Isso, muito bem, adotamos a teoria mista. Se adotássemos a teoria da atividade, o lugar do crime seria o lugar da ação. Se adotássemos a teoria do resultado, o lugar do crime seria o lugar do resultado, da consumação. Mas adotamos a teoria mista. E como adotamos a teoria mista, qual que é o lugar do crime? Tanto faz. Tanto faz se o lugar da ação ou omissão, o lugar do resultado, onde deveria produzir seu resultado, ok? Então a teoria aí, anote no seu caderno, teoria mista, também chamada de teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, fechou? Teoria mista. Teoria mista. Por quê? Porque é o tanto faz. É um exemplo aqui. Suponhamos que o agente pratica conduta no Rio Grande do Sul e a vítima é transportada para o Rio Grande do Norte e lá ela morre. Pergunto, a conduta foi praticada onde? Isso, em Rio Grande do Sul, e o resultado, Rio Grande do Norte. Qual é o lugar do crime? Os dois. Esse é o chamado crime plurilocal. Não tem relevância aqui, pessoal, a definição da teoria para o crime plurilocal, não. O que é um crime plurilocal? Aquele que ocorre em mais de um local aqui dentro de um mesmo país. Por exemplo, a conduta ocorreu aqui no Rio Grande do Sul e o resultado desse crime ocorreu no Rio Grande do Norte, tá? A conduta ocorreu aqui e o resultado ocorreu aqui. Pergunto, se adotássemos neste caso a teoria da atividade, qual que era o lugar do crime? Rio Grande do Sul. Aplicaremos a lei brasileira? Sim, porque ocorreu dentro do Brasil. Outra pergunta. Se adotássemos a teoria do resultado, qual seria o lugar do crime? Isso, Rio Grande do Norte. Qual é a lei que seria aplicada? Isso, a brasileira. Se adotamos a teoria mista, qual que é o lugar do crime? Tanto Rio Grande do Sul quanto Rio Grande do Norte. Qual lei que será aplicada? A lei brasileira. Então eu pergunto, tem importância aqui a definição da teoria para explicar o lugar do crime, se o crime é apenas plurilocal, ou seja, ocorre em mais de um lugar dentro do Brasil? Não. Qual a importância da definição da teoria em relação ao lugar do crime aqui? Isso, nos crimes à distância. Agora eu pergunto, o que é um crime à distância? Crime à distância é aquele cuja conduta ocorre em um país e o resultado ocorre em outro. Anote então no seu caderno aí, crime à distância é aquele cuja conduta ocorre em um país e o resultado ocorre em outro. A conduta ocorre em um país e o resultado ocorre em outro, tá? Aí sim a gente vai ver aqui a importância da definição da teoria. Quer ver? Suponhamos que a conduta ocorra aqui no Brasil, a conduta ocorreu no Brasil e o resultado ocorreu na Bolívia. A conduta ocorreu no Brasil e o resultado ocorreu na Bolívia. Outro exemplo aqui.
A conduta ocorre na Argentina. A conduta ocorre na Argentina e o resultado ocorre no Brasil, tá? A conduta ocorre na Argentina e o resultado ocorre no Brasil. Vamos adotar a teoria da atividade. Nesse primeiro exemplo, o crime ocorreu onde? Isso, no Brasil. Podemos aplicar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade? Sim, tá? Então, aplicamos a lei brasileira porque o crime ocorreu no Brasil. Adotamos ainda a teoria da atividade. No segundo exemplo, o crime ocorreu onde? Na Argentina. Podemos aplicar em regra aqui a lei brasileira? Não, porque o crime não ocorreu no Brasil. Ele ocorreu na Argentina. Agora vamos lá, mudar aqui a teoria. Adotamos agora a teoria do resultado. No primeiro exemplo, o crime ocorreu, isso, na Bolívia. Podemos aplicar a lei brasileira? Não. Adotamos ainda a teoria do resultado. No segundo exemplo, podemos aplicar a lei brasileira? Sim, porque o crime ocorreu no Brasil. Agora, na verdade, a gente adota a teoria da ubiquidade ou mista. Como adotamos essa, para a gente tanto faz, não é? Então eu pergunto, no primeiro exemplo, o crime ocorreu no Brasil? Sim. E no segundo exemplo, o crime ocorreu no Brasil? Também. Por quê? Nossa teoria é a mista da ubiquidade. Ficou claro aqui? Então, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Grifa essa palavra aí, no todo ou em parte, essa expressão. Ele falou assim, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte. Então, suponhamos que o agente praticou a conduta aqui, a vítima foi levada para a Bolívia e lá ela morre. Pergunta, pessoal, aplicamos a lei brasileira? Sim. A conduta ocorreu toda no Brasil e o resultado ocorreu lá. Aplicamos a lei brasileira. Agora vamos mudar o exemplo aqui. Suponhamos que o agente, ele dá um tiro na vítima, a vítima sai correndo, ele dá outro tiro, ela sai correndo e tal, e chega lá na Bolívia. E lá ele dá outro tiro. Pergunta, a conduta ocorreu toda no Brasil? Não, ocorreu parte da conduta no Brasil. Mas eu pergunto, podemos falar que o crime ocorreu no Brasil? Sim, porque não precisa da conduta ocorrer toda no Brasil. Se parte dela ocorreu no Brasil, o crime foi praticado no Brasil. Ficou claro aqui? E a segunda parte, quando ele fala assim, bem como onde produziu ou deveria produzir seu resultado. Exemplo aqui, o agente dá um tiro na vítima na Argentina, a vítima é trazida para o Brasil e aqui ela morre. Qual é o lugar do crime? Isso, Brasil também, tá? Podemos aplicar a lei brasileira? Com certeza. Agora, vou mudar o exemplo aqui. Suponhamos que a conduta ocorra no Paraguai. A vítima é trazida para o Brasil. Só que aqui no Brasil, ela é levada para o Sírio-Libanês, ou Albert Einstein. Morre? Não, não morre, tá? Ela sobrevive lá, então. Então, a conduta ocorreu lá, mas aqui ela não morreu. E eu pergunto, o resultado ocorreu no Brasil? Não. Então eu pergunto, podemos aplicar a lei brasileira? Isso, podemos, tá? Podemos sim, rapaz. Por quê? Ah, professor, mas foi tentado. Mas preste atenção no finalzinho da frase. Onde produziu ou deveria produzir seu resultado. Grifa esse deveria. Então, onde deveria produzir seu resultado tem relevância pra gente? Sim. Como ele foi trazido para o Brasil, se ele morresse aqui, qual que era o lugar da consumação? O Brasil. Então, nos crimes tentados, onde deveria produzir-se o resultado, também é considerado lugar do crime para a gente. Então, neste caso aqui, também nós podemos aplicar a lei brasileira. Ficou claro aqui? Beleza? Aí tem uma dica mnemônica para você lembrar do lugar do crime e do tempo do crime. Qual é? Isso, é o luta. Luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Ficou claro aqui? Vamos passar para frente e falar aqui agora sobre o princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal. E o que nos diz aqui o princípio da territorialidade? É muito simples, é assim, ó, o crime ocorre no Brasil, aplicamos a lei brasileira? Sim, simples assim. Se o crime ocorreu em São Paulo, aplica a lei brasileira? Sim. O crime ocorreu em Goiânia, aplica a lei brasileira? Sim. O crime ocorreu no Rio Grande do Norte, aplica a lei brasileira? Sim. Porque se o crime ocorrer no território brasileiro, aplicamos a lei brasileira. É simples assim, não tem segredo. Anote então no seu caderno aí, artigo 5º, princípio da territorialidade, aplica essa lei brasileira ao crime
praticado no território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no território brasileiro. Ao crime praticado no território brasileiro. Tem exceção? Tem ou não tem? Tem alguma hipótese que a conduta ocorre no Brasil, o crime ocorre no Brasil, e vamos aplicar a lei de outro país e não a lei brasileira? Sim. Quais? Isso. Convenções, tratados e regras de direito internacional. E tem isso aqui expressamente no artigo 5º. Ele fala assim, ó, aplica-se a lei brasileira, salvo convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime praticado no território brasileiro. Então ele já traz a exceção. Anote então no seu caderno aí. Observação, o Brasil respeita as convenções, tratados e regras. O Brasil respeita as convenções, tratados e regras de direito internacional. O Brasil respeita as convenções, tratados e regras de direito internacional. Beleza? Exemplos aí. Imunidade de chefe de Estado. Imunidade de chefe de Estado. Se um chefe de Estado estrangeiro estiver no Brasil e que ele praticar um crime, vamos aplicar a lei brasileira? Não, porque tem uma convenção internacional que fala que o Brasil vai respeitar essa imunidade de chefe de Estado, ok? Vamos lá. Outro exemplo aí, imunidade diplomática. Imunidade diplomática. Tem uma convenção também que o Brasil é signatário, que ele fala que não vai aplicar a lei brasileira em relação aos diplomatas, né? Em relação aos embaixadores de outros países. Essa é a chamada o quê? Imunidade diplomática. Ficou claro aqui? Bem, e um terceiro exemplo aí também de aplicação da lei estrangeira a um crime que ocorre no Brasil é o Tratado de Extradição. Anote aí, Tratado de Extradição. Como assim Tratado de Extradição? Olha, suponhamos que o Brasil tem um Tratado de Extradição com a Argentina. Aí um indivíduo praticou o crime aqui no Brasil, ele está no Brasil. O Brasil até está processando esse indivíduo. E aí, a Argentina pede. Se a Argentina pede e o Brasil envia, a Argentina vai aplicar a lei brasileira ou a lei argentina? A lei argentina, tá? O contrário também ocorre. Brasileiros que praticam crime em outros países, o Brasil pede, aí chega aqui, o Brasil aplica a lei brasileira a um crime que ocorreu lá, tá? Beleza? Então o Brasil respeita sim as convenções, tratados e regras de direito internacional. Outra questão que pode cair na prova dos senhores aqui é perguntar o que é o território brasileiro. Porque você notou, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no território brasileiro. Mas o que é o território brasileiro? Isso é o solo, subsolo, o espaço aéreo, o mar territorial, aqui ó, o mar territorial, Esse mar territorial abrange aqui 12 milhas. Não é tão importante assim para vocês não, tá? 12 milhas marítimas. E o que mais? A plataforma continental. Plataforma continental. Então, mar territorial. A plataforma, ela abrange aqui 200 milhas marítimas. 200 milhas marítimas. Professor, mas peraí, o senhor falou agora que é só 12 milhas marítimas. Isso no mar. E na plataforma, 200 milhas marítimas. Também é território brasileiro aqui. Que também não tem tanta relevância. Vamos entender aqui a plataforma. Para você entender a plataforma continental, a gente tem que fazer assim no mapa, né? Vamos virar o mapa aqui. Pronto, tá aqui. Aqui nós temos a praia, aqui tem o mar, né? O marzão. Na água, até 12 milhas marítimas aqui, ó. 12 milhas marítimas é considerado território brasileiro na água. Aí suponhamos que passou das 12 milhas marítimas, aproximadamente 24 quilômetros, já saiu do território brasileiro, já está em alto mar, terra de ninguém, ok? Eu sei que tem uns nomezinhos estranhos aqui, né? Que é mar territorial, 12 milhas marítimas subsequentes, a faixa contígua, até 200 milhas aqui, zona econômica exclusiva do Brasil, só que não é território brasileiro, tá? Não é território brasileiro, é alto mar. Mas no fundo do mar, até 200 milhas marítimas, é a chamada plataforma continental, que para o direito penal não tem tanta relevância assim não. Quer ver? Vamos lá. Suponhamos que o indivíduo está aqui, A e B, na praia, e aí eles começam a brigar. Dizem, vamos para o alto mar. Aí está lá no alto mar. Dizem, vamos voltar agora para o Brasil para ver se a gente define qual o lugar do crime, caso alguém morra aqui. Aí eles vêm para o fundo do mar. E a mata B. Viu que não tem relevância nenhuma? Mas é considerado território brasileiro. Agora, o que é território brasileiro
que vai cair na prova dos senhores, além do solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial e plataforma continental. Isso, muito bem. O território brasileiro por extensão. Anote então no seu caderno aí. Considera-se território brasileiro por extensão, 2 pontos. Considera-se território brasileiro por extensão, 2 pontos. O quê? Muito bem. Vou desenhar aqui já dito aí no seu caderno. Olha, os navios e as aeronaves, brasileiros de natureza privada, quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. E também os navios e aeronaves brasileiros de natureza pública, onde quer que se encontrem. Por exemplo, tá lá no mar japonês, território brasileiro, tá? O avião do governo brasileiro, né, do presidente, que levou a comitiva brasileira para o Japão, na reunião do G20, em 2019, tá? Esse avião chegou lá. Quem estiver dentro do avião está dentro do território brasileiro? Sim, é o chamado território brasileiro por extensão. Ficou claro aqui? Então continua aí. Você colocou assim, ó, considera esse território brasileiro por extensão, 2 pontos. Primeiro, os navios e aeronaves brasileiros de natureza privada, quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Beleza? Agora, o que é privado? O seu particular, o avião, o navio particular e também o mercante, tá? O mercante também é de natureza privada, em alto mar, se brasileiro, considerado então território brasileiro por extensão. Professor, e se o brasileiro privado estiver aqui no mar? Aí é brasileiro porque está no mar territorial, tá? E anotei, segundo, os navios e aeronaves brasileiros de natureza pública, onde quer que se encontrem. Os navios e aeronaves brasileiros de natureza pública, onde quer que se encontrem. Tamo junto aqui? Belezinha? Bem, pessoal, então a gente tem aí o território brasileiro por extensão. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é o público aqui, de natureza pública? Isso. O oficial da Marinha, Exército, Aeronáutica, o avião do presidente, tá? Então, esse é de natureza o quê? Pública. E também temos o seu particular que está a serviço do Estado brasileiro. Se o particular, o avião ou navio particular, estiver a serviço do Estado brasileiro, ele também é considerado de natureza pública e será considerado território brasileiro onde quer que se encontrem, tá? Belezinha? Fechou? Bem, então esse é o conceito aí de território brasileiro por extensão, que é o tema que vai cair para vocês. Só por desencargo de consciência, penso eu que não vai cair para vocês, no mar, nós temos aqui um negócio chamado direito de passagem. É assim, ó. Suponhamos que um navio estadunidense está indo em direção ao Uruguai. Ele não vai parar no Brasil. Só que pelas correntes marítimas, os navios, eles ingressam no mar brasileiro aqui para economizar rota, dinheiro, enfim, tá? Então, tem algumas correntes marítimas que passam dentro do território brasileiro. E o navio passou em razão dessas correntes marítimas. Pergunto, se o crime ocorreu quando o navio estava aqui dentro do território brasileiro nessa situação, o crime ocorreu no Brasil? Não. Pelo direito de passagem, é como se ele nunca tivesse entrado no território brasileiro. Agora, se ele parar em algum dos portos aqui brasileiros, aí sim, a gente pode considerar o momento em que ele passou aqui dentro, território o quê? Brasileiro. Ficou claro aqui? Beleza? Agora, se ele não parou no Brasil, aí eu chamo de direito de passagem. Lembrando que o direito de passagem não se aplica às aeronaves, é só no mar mesmo, tá? Por exemplo, suponhamos que um avião saiu aqui do norte, com direção ao Rio Grande, com direção a Uruguai e passou aqui dentro do território brasileiro. Pergunto, no período que ele estava aqui dentro, foi considerado território brasileiro? Sim, porque não existe direito de passagem pelo ar, somente pelo mar. Ficou claro aqui?
Vamos então continuar aqui agora e falar do território brasileiro, vamos falar da extraterritorialidade. Já falamos aqui do território brasileiro por extensão, tá? E falamos também do princípio da territorialidade, que não ocorre no Brasil, lei brasileira, ok? Vamos falar aqui agora da extraterritorialidade, letra C no seu caderno. Extra, o que significa extra mesmo? Extra é fora. Se territorialidade é a aplicação da lei brasileira a um crime praticado dentro do território brasileiro, o que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei brasileira a um crime praticado fora do território brasileiro, no estrangeiro. Anote então no caderno aí, extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira, a um crime praticado fora do território brasileiro, a um crime praticado fora do território brasileiro, ok? Então, olha, muita atenção aqui, pessoal, que eu posso aplicar a lei brasileira a crimes praticados fora, desde que expressamente previsto aqui no Código Penal. Ele vai elencar aqui algumas situações. Deixa eu falar aqui de alguns princípios que são aplicados aqui, que na verdade são critérios para essa eleição de quando a gente aplica a lei brasileira a um crime praticado no estrangeiro. Nós temos aqui o princípio da nacionalidade, é assim, ó, de acordo com o princípio da nacionalidade ativa, a lei brasileira será aplicada a um crime praticado no estrangeiro quando o autor for brasileiro. Nacionalidade passiva, quando a vítima for brasileira. Princípio do domicílio, quando o agente for domiciliado no Brasil. Ele não é brasileiro, mas ele é domiciliado no Brasil. Nós temos o princípio da proteção, também chamado princípio da defesa ou real, que neste caso eu vou aplicar a lei brasileira a um crime praticado no estrangeiro, mas o bem jurídico protegido é brasileiro. Esse é o chamado princípio da proteção, defesa ou real. Temos também o princípio da bandeira. O princípio da bandeira, também chamado princípio da representação ou princípio subsidiário, que é aquele em que o crime ocorre dentro de um navio brasileiro de natureza privada ou uma aeronave brasileira de natureza privada e lá ele não é julgado, mas ele é praticado no estrangeiro, tá? E lá ele não é julgado. Se vier para o Brasil, aplicamos a lei brasileira. Neste caso, o princípio da bandeira.